Então, pessoal, vamos falar sobre o jogo que ficou na história de muita gente. Talvez você não lembre, talvez você não soube, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu em Caicó, no interior do Rio Grande do Norte. A estreia do Juninho Pernambucano. Vamos entender essa história aí para você ver só. Mas Caicó, conhecido como a cidade do carnaval, a cidade do queijo, da carne de sol, bem, então o Vasco da Gama tinha esse desafio na pré-temporada. Se o Vasco vencesse o Corinthians de Caicó, no mínimo até um empate, o Vasco conseguiria ser o campeão da pré-temporada. Então o duelo foi no estádio Marizão, casa cheia, estreia do Juninho Pernambucano, só que a torcida do Corinthians fez uma festa, até mesmo depois do Vasco ter vencido de tantas goleadas ou até jogos normais e teria que vencer o Corinthians para ser o campeão. Só que vamos dar só uma olhada só o que é que estava aprontando para o time do Vasco e Corinthians. Bem, podemos olhar a escalação de um lado bem interessante, Juninho Pernambucano ali no time do Vasco. Só que lá em cima a gente pode ver um tal de Álvaro. Álvaro foi o cara que acabou com a festa vascaína. Foi lá e fez 1-0 para o Corinthians de Caicó. E o Corinthians acabou vencendo por 1-0. E detalhe, o Corinthians ainda não tinha ganhado o seu título de campeão estadual, que só foi conseguir o primeiro em 2001. Então o grande clube carioca foi zoado pelos torcedores do Corinthians de Caicó que estavam em peso no estádio. Não tem bem o certo quantos torcedores foram naquele ano. E o árbitro da partida foi o Alberto Batista de Carvalho. O gol marcado por Álvaro aos 28 do segundo tempo, bem, deixou até calado o time do Vasco, que voltou para o Rio sem muita expectativa. Mas Juninho teve sua estreia e o Vasco não conseguiu ser o vencedor da pré-temporada. No mínimo nem um empate conseguiu arrancar, mesmo tendo o Juninho. Definitivo para um jogão de bola Vasco e Corinthians. Bem, sabemos que aquele jogo lá em Caicó, no estádio Marizão, o Corinthians realmente venceu o Vasco na estreia de Juninho Pernambucano. Mas como assim, São Januário? Alguns torcedores mais antigos afirmam que o Corinthians de Caicó venceu 2 vezes no Rio de Janeiro, no estádio do Vasco, um placar de 1-0 e 3-0, sendo a terceira vitória, mas não tem reportagem, notícia, nem fotos, nem vídeos. Então não temos a certeza se esses dois jogos existiram. Mas sabemos que um jogo existiu em Caicó e de qualquer forma o Vasco nunca venceu o Corinthians do Rio Grande do Norte.